Boa noite. Universidade Federal de Berlândia constrói o segundo maior túnel de vento da América Latina. É o projeto CEPAERO. Museu Universitário de Arte recebe a exposição 5 abordagens da pesquisa em artes visuais. Você sabia que algumas espécies de abelha ajudam a aumentar a produção do maracujá amarelo? É o que mostra uma pesquisa inédita no Brasil, feita por um grupo de pesquisadores da UFO. Quer aprender inglês? Você confere uma entrevista sobre o programa Idiomas Sem Fronteiras da UFO. Está com dificuldade na hora de estudar? Não sabe se planejar nem organizar o tempo? Tem entrevista sobre o assunto. O TVU Notícias começa agora. Pensando na ampliação de centros de pesquisa e no aumento de equipamentos de ponta, a Universidade Federal de Berlândia constrói o segundo maior túnel de vento da América Latina. Além de viabilizar pesquisas de aerodinâmica da UFO, o empreendimento também pode atender demandas de empresas públicas e privadas. A ideia do novo Centro de Pesquisa em Aerodinâmica Experimental, CEPAERO, foi divulgada recentemente pela Diretoria de Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. De acordo com o professor da Faculdade de Engenharia Mecânica e coordenador do centro, Odenir, o projeto começou a ser desenvolvido há 8 anos com a proposta de impulsionar avanços em diferentes áreas da indústria. A ideia geral foi mesmo a criação de um centro de pesquisa, através do suporte, do apoio financeiro da FINEP, com a criação de um túnel de vento, equipamentos acessórios que possam gerar, então, essa infraestrutura para pesquisa na Universidade Federal de Uberlândia. O CEPAERO foi implantado na UFO através da construção de um túnel de vento de médio porte, que prioritariamente vai dar suporte às pesquisas da universidade. É um equipamento grande, que vai ocupar um grande espaço dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Nesse momento a gente está trabalhando justamente em conseguir esse espaço, o prédio propriamente dito, para acomodar esse equipamento, porque as dimensões são realmente grandes. Por quê? Para que possam ser ensaiados, testados, problemas reais, problemas práticos da engenharia real. De acordo com o diretor de pesquisa da UFO, Kleber Del Claro, o CEPAERO teve um investimento de R$2 milhões entre a universidade e órgãos de fomento como a Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP. A expectativa é que o centro possa trazer resultados positivos para toda a comunidade acadêmica, a nível nacional e internacional. Nós acreditamos que um equipamento desta natureza, deste porte, vai permitir que a Universidade Federal de Berlândia produza pesquisas que a coloquem em um outro patamar, num patamar de internacionalização, num patamar de qualidade, o qual ela ainda não teve essa oportunidade. O reitor da Universidade Federal de Uberlândia destaca que, além de ser um importante passo para a área de pesquisa e inovação, o Centro de Pesquisa em Aerodinâmica Experimental busca atender futuras demandas de parceiros externos. Evidentemente, tratando-se de um investimento de alto custo, é muito importante que a sociedade possa também, é claro, se beneficiar desse investimento. Então, por isso nós estamos buscando, a partir da divulgação desse túnel de vento, parcerias tanto com empresas públicas, empresas privadas, outras instituições, o desenvolvimento de trabalhos de iniciação científica, de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então existe uma gama de possibilidades que podem ser desenvolvidas utilizando esse equipamento. Um túnel de vento é o principal instrumento para avaliar características de veículos aéreos. Mas o coordenador do CEPAERO explica que as funcionalidades desse equipamento vão além de questões de engenharia aeronáutica. Por exemplo, uma ponte que esteja sujeita a uma corrente de vento, não só a corrente marítima, mas a corrente de vento. Se não for feita uma análise das cargas, das forças aerodinâmicas que estão atuantes sobre essa ponte, num belo dia, com uma corrente de ar muito forte, um vento muito forte, essa ponte ela pode se colapsar, pode se quebrar devido à ação do vento. Então, essa análise ela pode ser feita num modelo em escala reduzida, dentro do túnel de vento. Parabéns à Universidade Federal de Berlândia pelo empreendimento inédito.
A partir desta sexta-feira, estudantes de mestrado da UFO expõem seus trabalhos de conclusão de pesquisa no Museu Universitário de Arte da UFO. É a exposição 5 abordagens da pesquisa em artes visuais. Os detalhes com a repórter Daniela Malagoli. Ao meu lado está José Davi Rojas, que é pesquisador da UFO, expositor. Ele veio de Bogotá, na Colômbia, só para fazer mestrado. Vai contar um pouquinho para a gente do que é essa exposição, né, Davi? Sim, a exposição é a mistura de 5 trabalhos de meus companheiros de mestrado de artes, atualmente da UFO. E é a exposição de conclusão do curso, onde a gente abordou diferentes temáticas, diferentes técnicas, tem fotografia, tem vídeo, tem ilustração. Em relação à sua pesquisa, o que você está trazendo para essa exposição? Então, minha pesquisa está focada no pesquisa ao redor do vídeo arte. Aí se pesquisaram diferentes conceitos, como o desejo, o corpo, o autorretrato. E os vídeos que estão expostos aqui no MUNA tem a ver um pouquinho com a teoria queer, os movimentos LGBT. Para a gente encerrar, então, todo mundo convidado para a abertura nesta sexta-feira, né? A abertura será sexta-feira, às 19 horas aqui no MUNA. E espero que venham conhecer o trabalho dos pesquisadores da UFO. Ok, muito obrigada pelas informações. Giz, é isso, todo mundo convidado. A exposição fica aqui no Museu Universitário de Arte da UFO MUNA até o dia 24 de fevereiro. E só lembrando que a entrada para conferir estas exposições é de graça. Fica o convite. Depois do intervalo, as abelhas são muito importantes no processo de polinização. Você vai conhecer uma pesquisa que descobriu que algumas espécies ajudam a aumentar a produção do maracujá amarelo. Tem ainda a previsão do tempo para esta sexta-feira. Quer aprender inglês? Na entrevista vamos divulgar informações sobre o programa Idiomas Sem Fronteiras da UFO, que está com inscrições abertas. O TVU Notícias volta daqui a pouco. E agora vamos falar de meio ambiente. Muitas plantas dependem da polinização para produzirem frutos, e as abelhas desempenham um papel fundamental nesta linha de produção. O que um grupo de pesquisadores descobriu é que, por meio de trabalhos com técnicas de manejo de abelhas xilócopa, mais conhecidas como abelhas carpinteiras ou mamangavas, foi possível aumentar a produção do maracujá amarelo. E não é só isso. Os pesquisadores comprovaram melhora, inclusive, na qualidade dos frutos. A pesquisa é inédita no Brasil. Esta é a abelha da espécie Stylocopa frontalis. É conhecida também como abelha carpinteira ou mamangava. A espécie é chamada de facultativamente social ou solitária, ou seja, geralmente não vive em colônias. O que os pesquisadores da UFO descobriram é que essas abelhas ajudam a aumentar a produção do maracujá amarelo. A descoberta foi feita graças a uma série de procedimentos de manejo pioneiros. Por isso, o estudo é inédito no Brasil. Quem liderou a pesquisa foi a professora Solange, que é do Instituto de Biologia da UFO e coordenadora do Laboratório de Ecologia e Comportamento de Abelhas. As estatísticas variaram de acordo com cada fazenda que recebeu as abelhas, mas, em geral, representam bons resultados. A introdução desses polinizadores proporcionou um crescimento de, em média, 27,5% na produção do maracujá. A qualidade dos frutos também melhorou. Eles ficaram até 32% mais doces. O número de sementes cresceu até 49% e o aumento de peso foi de 46%. Os resultados foram muito positivos, né? Nós tivemos um aumento significativo, tanto da quantidade de frutos como da qualidade dos frutos de maracujá, em todas as áreas que nós trabalhamos, né? Todas as áreas de cultivo. Então a gente acredita que os procedimentos, esses procedimentos de manejo, né, que nós usamos com essa abelha, a mamangava, ele realmente são procedimentos fáceis, né, procedimentos simples e que trouxeram realmente um resultado muito efetivo em relação à produção do maracujá. Os pesquisadores levaram as abelhas para fazendas do Triângulo Mineiro, mas eles tiveram uma preocupação pioneira: fazer a transferência dessas abelhas solitárias sem prejudicar o patrimônio genético do local.
Quem cuidou dessa parte foi a professora e pesquisadora Ruth. Através de estudos com o genoma das abelhas Xilócopa, foi comprovado que era seguro levar esses insetos até as plantações. Para chegar até esse resultado, os pesquisadores montaram estruturas como essa nas fazendas da UFO. A ideia era atrair as abelhas. Para isso foram utilizados os gomos de bambus, que são ninhos armadilhas, pois eles têm a cavidade semelhante a essa escavação de madeira morta de textura macia, que é onde as abelhas Xilócopa fazem ninhos. Depois, os pesquisadores usaram um método não letal que retira uma parte pequena da perna da abelha. O foco era coletar material genético, que veio para este laboratório, onde foi genotipado. O estudo do genoma aplicado à produção do maracujá rendeu artigos publicados em revistas internacionais. Nós verificamos que das 4 áreas de criação das abelhas, elas têm o mesmo patrimônio genético. Elas, então, na verdade, são uma grande população. Por mais que a gente não tenha coletado abelhas de uma área na outra, elas estavam todas marcadas, as abelhas. Não foi feita recaptura de abelha de uma área na outra. Mas a gente percebeu que o patrimônio genético das 4 áreas é como se fosse uma grande população. Então, populações intermediárias já estão intermediando o fluxo gênico, ou seja, o cruzamento das abelhas de uma área para outra. Então, a gente conclui que a gente pode transferir abelhas entre essas 4 áreas de criação e das áreas de criação para regiões de cultivo de maracujá próximo, né, no raio de voo, até 30 quilômetros, que foi que a gente viu aqui dentro do nosso trabalho, que a gente está lidando com a mesma população. A gente não está introduzindo genótipos novos, estamos preservando o patrimônio genético natural das abelhas, mesmo fazendo esse manejo para a polinização do maracujá. Os pesquisadores também queriam estudar o comportamento das abelhas Xilócopa. A professora Solange explica que todo estudo de manejo requer muito conhecimento sobre a espécie. E é aí que entra o trabalho da Tayane, que estuda a alimentação desses insetos polinizadores. Essas abelhas, elas coletam, a principal fonte proteica é do grão de pólen. Então, o meu trabalho ele vai elucidar qual é essa fonte polínica que é importante se manter nos cultivos de maracujá para que essas abelhas consigam coletar o pólen suficiente para as novas crias e que essas abelhas se multipliquem e se iniciem novas colonizações. Então, a principal importância é elucidar as principais fontes de alimento dessas abelhas. O estudo da UFO recebeu um recurso de aproximadamente R$150 mil da FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e também do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A pesquisa tem parceria com a Universidade de São Paulo. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de maracujá e Minas Gerais está entre os estados que mais produzem o fruto. A professora Solange, que trabalha com abelhas desde 1989, conta que agora a proposta do estudo é estimular a conscientização dos produtores rurais. Ela explica que a maioria deles utiliza a polinização manual, ou seja, feita pelo homem, e o custo da natural é menor. Esta fazenda vai começar a receber a transferência das abelhas. Atualmente, o produtor rural gasta muito com mão de obra. A ideia com o projeto da UFO é diminuir a polinização manual. 12 hectares aqui são dedicados à produção do maracujá. Lucas conta que existem 8 picos de polinização durante o ano e para cada um deles ele contrata em média 18 pessoas que trabalham durante 15 dias. Agora, com a introdução das abelhas, a ideia é reduzir os gastos. Quanto menos gastar, melhor é para nós, né? Poder investir mais no maracujá e em tratamento, né? Hoje estamos aí com esse pessoal da UFO aqui fazendo um projeto aqui para nós, da mamangava, polinizando. Hoje nós vamos gastar 18 pessoas aí em 12 hectares de maracujá, querendo diminuir pelo menos para 9, né? Pelo menos metade. Os pesquisadores querem reforçar a importância de investir em práticas sustentáveis e de criar e manter essas abelhas, fundamentais para o ecossistema. Fizemos um guia, né, de manejo, relacionado ao manejo dessas abelhas, e nós pretendemos publicar ainda esse ano e divulgar isso com os produtores, né, para conscientizá-los da importância não só de conservar essas abelhas, mas também tentar ensiná-los a criá-las, né, na sua área aí de cultivo, para que a gente tenha realmente um resultado positivo, né, em relação à polinização natural
que só é feita, né, por essas abelhas, por esses polinizadores. Se a gente não tem polinização natural, a gente precisa da polinização manual, precisa contratar, né, mão de obra para isso. Quer saber como ficam as temperaturas nesta sexta-feira? Acompanhe a previsão do tempo. Em Uberlândia, a previsão é de chuva. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 22 e máxima de 28 graus. A sexta, em Patos de Minas, também vai ser de muita chuva. A mínima prevista é de 21 e máxima de 28. Em Coromandel, a probabilidade de chuva é de 90%. Os termômetros devem marcar a temperatura mínima de 22 e máxima de 28. Muitas nuvens e possibilidade de chuva em Estrela do Sul. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. E em Romaria, a previsão é de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 23 e 30 graus. Quer aprender inglês? Aí vai uma oportunidade. O programa Idiomas Sem Fronteiras está com inscrições abertas. Quem fala mais para a gente sobre o assunto é o coordenador do programa ISF, Ivan Ribeiro. Professor Ivan, bem-vindo ao TV Notícias. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Vamos primeiro explicar para o pessoal de casa o que é esse programa Idiomas Sem Fronteiras. Bem, o programa Idiomas Sem Fronteiras nasceu, há cerca de 5 anos atrás para capacitar linguisticamente a comunidade universitária em todo o país. Então, onde temos universidades federais, onde temos institutos federais e também universidades públicas, estaduais, nós temos ali um polo do programa Idiomas Sem Fronteiras. E o que ele faz hoje, já entrando no seu 5º ano? Ele promove formação, cursos, para melhorar a competência linguística dessa comunidade. Nós começamos o programa com o idioma inglês e hoje nós temos cerca de 8 idiomas sendo ofertados dentro do programa no país inteiro. No caso da UFO nós temos o inglês, que já é tradição, mas nós temos também já o francês, o espanhol e também o português como língua estrangeira. Então, para o intercambista estrangeiro, ele já encontra um espaço também para aprender e praticar o português aqui dentro da universidade. Muito bom. Então, o programa oferece várias oportunidades. Uma delas é o exame do TOEFL. Vamos explicar sobre ele. Isso. O exame do TOEFL também é um exame que promove o nivelamento, do candidato. Então, a comunidade pode participar fazendo esse exame. É um exame curto, é um exame rápido, ele tem cerca de 2 horas de duração e é um exame que vai medir o nível, a competência linguística desse candidato em 3 elementos: na leitura, na compreensão auditiva, e também na estrutura da língua inglesa. Ao fazer esse exame, ele pode então ser qualificado desde o nível A, que é aquele falante, o usuário da língua ainda que precisa de uma formação mais acentuada, até o nível C, que já é o usuário independente do inglês. Lembrando que o programa trabalha sempre na vertente acadêmica da língua. Então não é qualquer lugar, não é qualquer contexto que trabalha com o ambiente acadêmico da língua inglesa. Então tanto o TOEFL quanto os cursos presenciais que nós ofertamos aqui na UFO, eles têm essa vertente acadêmica. Então, quem passa por esse exame também pode ter acesso ao site My English Online. Isso, que também é uma outra facilidade que nós ofertamos também. Basta ter o vínculo com a UFO, no nosso caso, para poder acessar o curso online. A plataforma também é muito interessante, é uma plataforma cujos acessos foram comprados pelo governo federal. O Brasil comprou cerca de 3 milhões de senhas para os estudantes universitários. Então, o English Online, ele testa a capacidade, ele forma o aluno em inglês geral e também em inglês específico. Então, basta o aluno se cadastrar nessa grande plataforma, que é o ISF Aluno, e aí ele vai ter acesso ao TOEFL, vai ter acesso também a esse curso online, Esse curso é dividido em 5 níveis. Então, quando ele chegar no nível 5, por exemplo, ele vai estar com uma formação bastante interessante e vai poder complementar também com as aulas presenciais aqui no campus da UFO, no campus Santa Mônica. Então, só para reforçar, passar por esses exames, seja o TOEFL ou o teste de nivelamento da plataforma English Online, é a forma de ingressar nas aulas presenciais do programa Idiomas Sem Fronteiras. Exatamente. Ou prestando o TOEFL, ou estando ativo na plataforma My English Online,
já vai garantir a esse candidato o acesso aos cursos presenciais, né? Então, ele deve ter um ou outro para vir fazer os cursos presenciais com a gente. Professor Ivan, então, para quem ficou interessado nesse curso presencial, como é possível se inscrever? Tem algum site para a pessoa ter acesso a mais informações? Isso, temos o site isfaluno.mec.gov.br, que é o site oficial para o cadastro. E também nós temos aqui, né, no bloco G do Campo Santa Mônica, na sala 220, pessoas capacitadas a dar quaisquer informações que sejam necessárias. Ok, muito obrigada pelas informações, professor Ivan. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Após o intervalo, está em busca de estágio ou emprego? Confira as dicas do quadro Mercado de Trabalho. Estudar nem sempre é uma missão fácil. Quer saber como organizar melhor o tempo e se planejar? Tem uma entrevista com uma psicóloga especialista no assunto. O TVU Notícias volta já. Precisa de um estágio ou emprego? Olha só as dicas do nosso quadro Mercado de Trabalho. Vaga para assistente comercial em escola de idiomas. As atividades são atuar no atendimento aos clientes por telefone pessoalmente e fazer apresentação dos cursos de idiomas com foco em fechamento de matrículas. O salário é de R$ 1.084, mais comissão, bolsa de estudos, vale transporte e ainda recebe auxílio alimentação. É preciso ter experiência no setor comercial e ensino médio completo. Oportunidade para auxiliar de departamento fiscal. O horário de trabalho é de segunda a sexta, de 8 da manhã às 6 da tarde. O salário é de R$ 1.500 e a pessoa recebe vale alimentação e convênio médico. É preciso ter experiência na área, ensino médio completo e informática avançada. Vaga para auxiliar de produção em pizzaria. O salário pode variar entre R$ 911 e R$ 1.150. O trabalhador recebe também auxílio deslocamento. É preciso ter experiência na área. Vaga de estágio em engenharia elétrica. O horário é de 8 às 2 da tarde, de segunda a sexta. O estudante recebe bolsa auxílio de R$ 954 e vale transporte. É preciso estar cursando ensino superior em engenharia elétrica a partir do 7º período. Oportunidade de estágio em pedagogia. A bolsa auxílio é de R$ 600 e o aluno ganha vale transporte. É preciso ser estudante do curso de pedagogia. Estágio na área de marketing. As atividades são divulgação em redes sociais, contato com o cliente, cadastro de fidelizações, treinamentos e trabalhar a área de apresentação visual da empresa. O estudante recebe bolsa auxílio de R$ 800 e vale transporte. Estudar é uma atividade que exige muita dedicação e esforço. Você tem dificuldade na hora de organizar o tempo de estudo? Deixa para estudar tudo na véspera da prova? Aqui ao meu lado está a psicóloga Ruth Marques, que vai dar algumas dicas que ajudam na hora de estudar. Seja bem-vinda, Ruth, ao TVU Notícias. Uma boa noite. Obrigada, Gislene. Uma boa noite. Ruth, estudar nem sempre é uma tarefa fácil. Exige determinação e principalmente organização, é isso? Sim, com certeza. Ainda mais algumas matérias que são um pouco complexas e tomam muito da nossa energia mental. E como o aluno ele pode organizar o tempo dele para conseguir estudar melhor, ter um melhor rendimento? Ok. Eu acho que a primeira coisa é ver métodos de estudo. Tá? Na nossa cultura, nós temos um método muito específico, né? A vida inteira a gente estuda da mesma maneira. Tem a aula, e aí tem um texto para você ler, e aí você faz exercícios e faz algum resumo. De acordo com a PNL, né, Programação Neurolinguística, existem várias maneiras de se aprender e de se comunicar. As pessoas, às vezes, têm maneiras diferentes. Algumas são mais visuais, preferem imagens, algumas são mais auditivas, sinestésicas, gostam muito de movimento.
Então, acho que a primeira dica para melhorar os estudos é procurar saber com quais técnicas de estudo você se identifica melhor. Porque nem sempre ler um texto e fazer um resumo vai ser a melhor opção para você. E como que a pessoa pode descobrir, por exemplo, qual é o modo que ela melhor se enquadra? Procurando no Google, uma busca simples, você consegue colocar tipos de comunicação e a maneira como a pessoa se coloca. Diagnóstico Zweig é uma maneira de conseguir entender isso. E aí vai ter alguns testes simples que vai dar no final uma resposta. Você é mais auditivo, mais visual, mais sinestésico. Então, pesquisa simples no Google tem muitas técnicas de estudo. Então, acho que a primeira coisa é identificar melhor com qual maneira de estudo você se identifica. Qual seria um segundo passo? A pessoa identificou, então, a forma que ela consegue aprender melhor, como ela tem que se organizar e planejar a partir de então? Acho que aí é o grande desafio, né? É começar engolindo sapos. Quanto mais difícil a matéria, mais prioridade ela tem. Tá? Então, a gente sempre sabe quais matérias a gente tem um pouco mais de desafio. Então, começar os estudos por essa matéria vai te facilitar muito, porque você já vai começar enfrentando aquilo e o tempo que sobrar para as outras matérias vai ser muito mais fácil, muito melhor aproveitado. Então, uma dica seria classificar as matérias que você tem que estudar de acordo com o seu grau de dificuldade ali, certo? Matérias difíceis, matérias médias e matérias fáceis. E começar estudando pelas difíceis. E aí, então, organizou esse grau de dificuldade. É importante também ter uma agenda de estudo com relação às horas de estudo. Isso pode variar de pessoa para pessoa. Tem uma média que é o ideal de estudo diário? Eu acho que essa média varia muito. Nós temos pessoas que rendem melhor na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. E de acordo com os seus compromissos, é necessário fazer algumas movimentações e alguns encaixes. Mas o ideal é sempre assim, define um tempo de estudo que você acha que vai ser o legal para você. Por quê? É muito melhor você ter 1 hora de estudo muito bem estudada do que 5 horas que você estudou mais ou menos. Então, essa agenda de estudos baseada na sua rotina, nos horários que você consegue render melhor, vai facilitar muito para os seus estudos. E não acho que tem um tempo certo para todo mundo, não. É muito pessoal. Tá certo. Ruth, no caso de quem deixa para a véspera, como dizer, aquela criatividade do último minuto, né? Como que a pessoa pode se organizar para antecipar as tarefas e cumprir tudo dentro do prazo determinado? Okay. Primeiro, não deixem para estudar na última hora, é um grande erro, tá? Quando você estuda na véspera ou ali pertinho, na porta da prova, isso já aconteceu muitas vezes, você gasta muita energia mental da sua memória de curto prazo. E a memória de curto prazo, ela se zera a todo momento, certo? Então, a chance de você ter um branco é muito grande. Eu acho que o grande desafio para estudar a longo prazo é a questão do foco, tá? Foco e disciplina. Porque vai chegar um momento em que você vai ver que ou você estuda aquilo, ou a sua nota vai cair demais. E as consequências dessa nota baixa vão ser muito piores do que você perder talvez 1 ou 2 festas e se dedicar aos estudos. Então, uma dica de motivação é sempre entender para quê, tá? Para que você escolheu esse curso? Para que você está se dedicando a isso por tanto tempo? E isso, com isso em mente, fica mais fácil se planejar e decidir o que é prioritário agora, tá? É talvez um descanso ou realmente pegar um pouquinho mais firme e estudar melhor. Ok, são ótimas dicas. Ruth, obrigada pela sua presença aqui no Jornal. Até a próxima. Até a próxima. O TVU Notícias chegou ao fim, mas amanhã voltamos com mais informações para você. Uma ótima noite e até lá!